Eu tô hoje aqui num cenário um pouco diferente pra ver se fica melhor, porque aqui eu posso pelo menos falar um pouquinho mais alto. Tem alguns vídeos aqui que eu falo muito baixo e aí fica ruim pra ouvir. Então eu resolvi vir aqui na rua pra falar um pouquinho mais alto pra vocês poderem me ouvir melhor. Bom, hoje eu resolvi falar um pouco sobre tempo. E para complementar o que eu vou falar aqui, eu vou resolver ler um versículo que eu imagino que muita gente deve conhecer já. Está em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 até o 8, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra. Quando eu penso nessa palavra tempo, me vem muita coisa na mente, muita coisa. Coisas sobre relacionamentos, coisas agora também sobre o que a gente está vivendo, sobre o coronavírus e tal. Muita coisa. E uma coisa que eu acho, que na minha opinião, comentando ainda sobre esse tema, né? Por exemplo, eu já tenho quase 11 anos de casada, né? Mas no início, acho que nos 2, 3 primeiros anos, a gente ainda estava se conhecendo. A gente teve um namoro para se conhecer, mas não... No namoro, na verdade, a gente não conhece o suficiente, né? Então a gente só vai conhecer mesmo depois que casa. Então, por eu não conhecer bem ele, por eu não saber como que era exatamente os gostos, forma de pensar, então a gente acabava discutindo por muitas coisas, né? Só que, com o tempo, né, conforme foi passando os meses, os anos, e eu fui observando como que era o jeito dele, eu fui aprendendo, fui sabendo como que é o jeito dele reagir para vários assuntos, para várias coisas, principalmente pro dia a dia. Então, essa é uma forma que o tempo colabora, né? Uma das formas do tempo colaborar com a gente, pra gente conhecer as pessoas. Mas assim como diz aqui também no versículo que eu li, tem tempo de abraçar, tempo de afastar, de se abraçar, que isso se encaixa muito no que a gente está vivendo agora, né? Nessa questão aí do vírus e tal. A gente não dá muito valor, pra falar a verdade. Quando a gente podia abraçar, quando a gente podia beijar, podia estar perto, podia fazer carinho, podia ter mais contato físico, a gente por muitas vezes não dava bola pra isso. Isso eu posso fazer a qualquer hora, a qualquer momento, se eu quiser abraçar, eu posso a qualquer momento fazer isso e tal. E aí esse vírus também eu creio que veio mais pra isso também, pra gente poder perceber, né, que a gente não deve perder tempo, que a gente não deve deixar pra amanhã se a gente tem vontade de fazer hoje, principalmente na questão de abraços, de toque físico, de demonstração de carinho e tal. Outra coisa que também ali, lendo o versículo, eu me lembrei, tempo de nascer, tempo de morrer. Essa parte, essa questão, eu acho que é bem, como eu diria, polêmica, né? Polêmica, porque tem gente que vai concordar, tem gente que não vai. Mas ainda também sobre essa questão do vírus e tal, a gente não sabe realmente o que é, qual o plano de Deus para isso, óbvio. A gente vai sentir, a gente não gosta de ver tanta gente morrendo por causa disso. Mas é como a própria palavra diz, há tempo de nascer, tempo de morrer. Todos vão passar por esse processo. Só que a gente não sabe quando que é o nosso vez, vamos dizer assim, né? Então aí quem se encaixa também, eu acho, a parte de se abraçar, de aproveitar e tal.
ter mais contato com família, com amigos, para quem é evangélico, quem frequenta a igreja, com os irmãos da igreja, se tiver algum evento, alguma coisa a gente poder participar, aproveitar. E eu acho que depois que tudo isso acabar, depois que tudo isso passar, que as pessoas vão conseguir dar realmente valor a esse, ao contato físico, a estar junto com o pai e mãe, a estar junto com o vovó, com os filhos, porque passou o Dia das Mães, muita gente não pôde estar junto da sua mãe por causa disso. Não pôde dar um abraço, teve que ser alguma coisa virtual, alguma coisa por mensagem e tal. E o tempo é uma coisa que, na minha opinião, vai mostrar muito também. Vai mostrar muito das pessoas, vai mostrar muito do que elas pensam sobre nós, do que elas realmente sentem por nós. E eu creio que o tempo é bênção. O tempo, em muitas ocasiões e muitas vezes, é bênção. E hoje eu entendo, depois que eu passei por tanta coisa, por tanto problema, eu digo assim, pela minha vida depois de casada, que eu passei por tanta coisa, eu tive vários tempos. Eu tive o tempo de conhecer mais ele, o tempo de passar por alguma aprovação, ou de ser testado, ou de aprender sobre a área matrimonial, sobre a área espiritual. Já aprendemos, né, com o tempo também, ao longo desses 10 anos, já aprendemos com a área financeira, familiar, ministerial. Então, todos esses anos a gente teve um tempo que Deus tratou com a gente em cada área, né? E uma coisa que eu me lembrei agora, que eu creio que se encaixa muito aqui. No dia que a gente foi apresentar, que a gente foi fazer a consagração do Samuel lá na nossa igreja, ele estava com quase um mês, né? E, obviamente, os nossos pastores sabem, conhecem a nossa história, sabem de tudo que a gente passou. E no mesmo dia, à tarde, eu estava em casa pensando sobre tudo, né? Meditando sobre tudo que a gente viveu e tal. E estar com ele ali nos braços foi um momento muito especial para mim. Passou muita coisa na minha cabeça. Muita coisa que eu sonhava, que eu queria que acontecesse, que não tinha acontecido ainda. E Deus falou comigo uma coisa, uma frase, né? Que o tempo de chorar, o tempo de sofrer, havia acabado, havia cessado. Que a partir de agora seria tempo de alegria, tempo de festejar, tempo de coisas boas. Foi mais ou menos isso, né? Eu não tô lembrando exatamente como foi a frase, mas foi assim que Deus tratou comigo, né? Que Deus falou comigo no meu coração, no mesmo dia, à tarde. E quando a gente foi apresentar ele, que o pastor, antes de fazer a oração, né? Ele falou algumas palavras e tal. E ele falou exatamente a mesma coisa que Deus falou comigo de tarde. Ele disse que agora, a partir de agora, o tempo que nós viveríamos seria um tempo de paz, um tempo de alegria, que o tempo que a gente sofreu, que a gente chorou, que a gente se entristeceu havia passado, havia acabado. E que a partir daquele momento a gente viveria, então, um tempo de paz, um tempo de bênçãos. E quando ele falou aquilo, eu me lembrei na hora. Não tem como não se lembrar, né? E eu ainda pensei, poxa, Deus é bom, né? E Deus confirma as coisas, porque falou comigo à tarde sobre essa questão, e a mesma frase, exatamente a mesma frase, Deus usou o pastor para nos dizer também. Então isso ficou gravado na minha mente. E que a gente possa, nesse momento que a gente está vivendo de tanta coisa, que a gente possa pensar no tempo. Pensar lembrar, melhor dizendo, lembrar desse versículo, né, de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. A gente está vivendo, então, atualmente, um tempo de se afastar. Mas vai chegar o tempo que a gente vai poder abraçar, que a gente vai poder se alegrar. Também tem um momento de nascer? Tem muitas pessoas, muitas crianças nascendo? Tem. Mas infelizmente também tem muitas pessoas morrendo. Então, é o tempo de Deus, é o tempo
de Deus para essas pessoas, a gente, é o propósito, é o plano, a gente não sabe, a gente é muito limitado para saber exatamente o que Deus quer tratar com a gente, né? Tratar com algumas pessoas, quem sabe. E é isso, gente. Então, tentei fazer de uma forma bem resumida, falar sobre o tempo, né? E que a gente possa, então, se lembrar disso. Cada vez que a gente ficar triste, que a gente achar que não vai, que as coisas não vão melhorar, que a gente vai sofrer a vida toda, que Deus não olha para nós e tal, não pense assim. Porque, como diz a palavra, há tempo para todas as coisas. Fique com isso gravado na sua mente. Há tempo para todas as coisas. Hoje eu estou vivendo esse momento, esse tempo ruim, quem sabe. Mas eu não vou viver isso para sempre. Não tem deserto, não tem vale que dure para sempre. Então, eu vou passar, eu vou colher tempos felizes, vou colher tempos bons. Só a gente ficar firme, a gente não desanimar, que é difícil, mas a gente chegará com Deus. Nós estamos tendo a oportunidade, nesses dias todos que a gente tem ficado em isolamento, em quarentena e tal. Deus tem dado essa oportunidade pra gente se aproximar. Não só se aproximar, mas também pra gente pensar, pra gente analisar quem sabe que são nossos amigos de verdade, quem que se preocupa com a gente de verdade, que tem carinho, que tem um amor por nós e tal. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei falar resumidamente, teria muitas coisas para comentar, mas para não ficar muito cansativo, resolvi fazer assim, então, comentar de uma forma bem breve. E não se esqueça, há tempo para todas as coisas. E Deus é conosco, Deus está nos abençoando, está nos cuidando. Gente, se você gostou desse vídeo, então eu peço que você clique em gostei, se inscreva aqui no canal. Se você desejar enviar esse vídeo para outra pessoa, que de repente precisa ouvir uma palavra de ânimo, de consolo, que você possa enviar esse vídeo então para essa pessoa. É bom, gente? É isso. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!